A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá! Continuando a nossa leitura, a nossa roda gigante de leitura, né? Tantos ouvintes, e é importante a leitura, porque nós vamos aos pouquinhos parando, analisando, refletindo. Essa é a proposta. Estudar a doutrina espírita é remédio para a nossa alma, e nós precisamos esmiuçar, entender o que a gente está lendo, se a gente está compreendendo, para usar todas as informações ao nosso favor. O nosso programa sobre Memórias de um Suicida, nós ainda estamos estudando o livro A Luz do Consolador para compreender a Dona Ivone, essa médium, para fazermos amizade com a Dona Ivone, para fazermos amizade com os espíritos que trabalham com ela, para os espíritos que trabalham com todos esse socorro, né, aos suicidas, às pessoas que não estão valorizando a vida. Então, e aqui quando a gente está estudando, quando um programa desse vai ao ar, nós estamos, sabe o quê? Gerando fluidos. Nós estamos gerando fluidos. Eu estou falando, você que está ouvindo, você que está prestando atenção, você que está raciocinando, nós estamos gerando fluidos. E quando a gente gera fluidos, os espíritos pegam esses fluidos e levam. Os espíritos socorristas fazem socorros com esses fluidos, porque nós estamos gerando fluido de boa qualidade. Então, o nosso estudo, essa roda de leitura aí pelo Brasil, é para isso. Para que a gente adquira o hábito de ler, refletir, conversar, porque quantas vezes nós estamos num lugar cheio de gente, mas ninguém conversa. Ninguém sabe qual é a ideia do outro. Nós estamos desacostumados a ouvir qual é a proposta do fulano, como é que você enxerga um problema, mas ouvir mesmo, até a pessoa contar, conversar uma ideia com começo, meio e fim. Todos nós deveríamos fazer um curso de escutatória, né, para saber ouvir o que a pessoa tem para dizer. Então, a proposta desse programa é nós ouvirmos o que a Dona Ivone tem para falar. Então, nós estamos lendo o livro A Luz do Consolador, que ela mesma escreveu, e nós iniciaremos hoje o capítulo chamado A Força do Exemplo. E ela diz: o espírita sincero, que compreendeu e assimilou a essência da doutrina que professa, o espírita que, assimilando essa essência, reconheceu que precisa formar-se, operando em si mesmo uma ressurreição de valores morais, renovando o próprio caráter, os hábitos, os pensamentos, as ações, a vida, enfim, esse espírita está para a vida atual como os cristãos do primeiro século estavam para a sociedade do seu tempo. Então veja que aqui nós estamos tendo essa oportunidade. Você quer ser um espírita sincero? Você quer ser um cristão? Então o que a gente precisa? Nós precisamos operar em nós essa ressurreição. Imagina você desencarnando agora e reencarnando hoje mesmo, dentro da sua família, já conhecendo todo mundo. Como você vai conduzir? Como você vai se conduzir? Quantas informações você já tem? Então, que nós usemos essas informações da doutrina espírita para aplicar em nós. E aí ela continua: o modo de viver daqueles cristãos, a sua conduta diária, certamente também as conversações que sustentavam e o palavreado que usavam seriam dignos, discretos, sérios e também belos e benéficos. E isso não implicaria beatice.
isto é, a pieguice das atitudes forçadas, que fingem virtudes que não existem, e nem a tristeza, a hipocondria supersticiosa, que repreende a satisfação do adepto por julgá-la incompatível com a espiritualização de cada um. O cristão primitivo traria a irradiar da sua alma a alegria imortal daquele que encontrou a verdade e que se aquece e revigora a sua luz, muito embora as amarguras sofridas com as perseguições e os suplícios nobremente testemunhados. Da mesma forma, procede o espírita realmente compreensivo, o espírita legítimo, que assimilou a luz com que sua doutrina lhe devassou o ser, clareando sua mente para a ressurreição pessoal que se impõe. Esse não é um triste, mas um caráter equilibrado. Não é um santarrão, e sim possuidor da boa vontade para o próprio progresso. Não se torna piegas, afetando uma religiosidade incompatível com a sinceridade, e tampouco fanático, esquivando-se ao contato da sociedade para se encerrar no exclusivismo impróprio daquele que se comprometeu a propagar o ideal que o levou à transformação de si mesmo. Então veja, aqui ela nos ajuda para a gente se colocar, porque nós estamos vindo aí ao longo da história, ao longo de muitas reencarnações nossas, envolvidas com a religião, como sendo um religioso, a pessoa se torna santa, beata, né? Se isola do mundo. É tanto que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta: o que é aquelas pessoas que se isolam para orar? Né? Vão lá para as florestas, ficam isoladas lá nas clausuras. E o que os espíritos falam? Egoísta. Egoísta, não querem participar do mundo. Porque uma pessoa... Outro dia eu assisti um documentário sobre uns mosteiros, né? E lá tinha algumas pessoas que abandonaram a vida completamente para viver no mosteiro. E o mosteiro é recluso, não entra ninguém. Foi feito apenas esse documentário. Então lá todas as pessoas eram de homens, né? Então usavam a mesma roupa, do mesmo jeito, todo mundo com o cabelo raspado, e até as unhas eram cortadas do mesmo feitio. Ora, é fácil você não sentir inveja de estar num grupo que todos estão da mesma forma. Agora, qualidades é você estar dentro da diversidade e não ser invejoso com o seu vizinho, com as pessoas da rua, saber conviver com pessoas que pensam diferentes, que agem diferente. Ficar recluso num mesmo grupo que pensa a mesma coisa, que faz a mesma coisa, que todos são iguais na mesma coisa, você se melhora em quê? Então, são nas dificuldades, nas diferenças que você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai sabendo lidar com as frustrações. Nós reencarnamos para isso. Então, o que ela está dizendo aqui, desse exemplo, nós estamos no mundo. Nós precisamos viver no mundo, mas associados a Deus. Nós não precisamos estar associados às ideias do mundo. Porque a gente vai vivendo e não vai prestando atenção. Outro dia o Divaldo estava falando sobre a moda. Alguma empresa, algum grupo determina lá que a moda é uma calça rasgada. E há uma enxurrada de calças rasgadas no mercado, em todas as lojas. E nós vamos lá e compramos uma calça rasgada porque alguém ditou que aquilo era moda. Mas você de fato se sente bem com uma roupa rasgada? Você se sente feliz? Aquilo ali te traz alguma coisa? Por que você usa alguma coisa que alguém determina? Então, a gente tem que pensar,
Por que se você pode usar uma coisa toda bacaninha? Porque você está trazendo para você que qualquer coisa serve. De qualquer jeito serve. Manchado, rasgado, qualquer coisa serve. Não. Aí você está aceitando qualquer coisa. Porque alguém falou que é moda, mas aquilo fica bem em você, você gosta daquilo, aquilo te dá uma satisfação ao você colocar. Ah, mas aquilo ali significa irreverência. Sim, mas e a sua inteligência? Não conta a sua inteligência? Quando eu era adolescente, todo mundo começou a fumar, né, na minha época da adolescência. E eu tinha um professor, né, de matemática, e ele me chamou uma vez e ele falou assim: minha filha, olha, quando falarem assim, você não fuma? Aí você fala, não. Por quê? Aí você fala assim, minha inteligência não permite. Ele era muito preocupado com os jovens. Nossa, e ele era um professor assim muito dedicado, muito. Porque estava todo mundo fumando, porque era moda, era um modismo. E ele falava, você tem que ser inteligente, você tem que perguntar, o que isso vai ser bom para mim? O meu dinheirinho, ao invés de eu comprar uma merenda, fazer uma coisa bacana, eu vou queimar ele com cigarro. Então ele fazia essas propostas lógicas para a gente ir raciocinando. E ele falava, não vai na de todo mundo, né? Seja diferente. E é isso, nós precisamos usar a nossa inteligência, né? O que nós queremos? Né? O que é estar na moda? O que a gente vai fazer que todo mundo está fazendo? Então, nós precisamos saber para que a gente reencarnou. E aqui a Ivone está nos auxiliando a esse raciocínio. E ela diz, o próprio Jesus era sociável. Aceitava convites para jantares e o evangelho dá notícias até de festas em sua honra. Visitava amigos, dava-se a conversações na via pública com quem o procurasse. Era solicitado para isto e aquilo e atendia às solicitações. De bom grado, respondia a perguntas e suas respostas, que foram lições para os que então as ouviram, continuam sendo lições preciosas para nós outros, que pretendemos seguir seus ensinamentos. Visitava doentes, atendia-os, consolando-os e curando-os mesmo na rua. Consentia em ser seguido por numerosas comitivas. Tinha, portanto, vida social intensa, mas dela se utilizando para propagar os bons costumes, educar os que o cercavam, exemplificar as virtudes de quem era relicário generoso. Seus apóstolos seguiram tais exemplos, mesmo depois da sua morte. Eram homens práticos, que enfrentaram os espinhos da tarefa, que aceitaram e os arredavam. E sua conduta heróica admirável conseguiu reformar tantos indivíduos habituados ao lado pior da existência que, finalmente, uma era nova surgiu para a humanidade. Tais considerações ocorreram ao nosso pensamento após certa conversação entretida com 3 de nossos amigos espíritas, os quais apreciamos como adeptos sinceros da doutrina dos espíritos. Esses amigos são jovens. O mais velho dentre eles não conta sequer 33 anos de idade, e o mais moço não conta ainda 25. Todos 3 são funcionários de repartições respeitáveis, mas confessam que, nos primeiros tempos de convivência com os colegas, muitos sofreram com a diferença da educação moral dos mesmos. Conversações indiscretas, maledicência, comentários pesados, palavreado grosseiro, impróprio, contundente, amoral mesmo, hábitos chocantes para aquele que foi educado na doce escola da moral cristã e sob a proteção das vozes espirituais. O materialismo, a descrença em Deus e no bem, o egoísmo, etc, etc. Então presenciados foram padecimentos que os afligiram durante muito tempo. Mas esses jovens não se revoltaram,
deram antes mais valor à educação que no lar doméstico receberam a luz do Consolador. Então é uma questão de princípios, né? E até mesmo a gente pensar como é que nós estamos educando as nossas crianças, como é que nós estamos nos comportando na educação, como é que nós gostamos de ser tratados. E ela continua: também não se amoldavam aos hábitos que observavam, não aderiram ao palavreado do calão que reprovavam, vigiaram para que a linguagem que usavam fosse a mais discreta e harmoniosa possível. Se a conversação dos colegas exorbitava do mau gosto, retiravam-se discretamente. Se eram convidados a diversões boêmias, excusavam-se, declarando que seus sentimentos já se não amoldavam ao fato. E as blasfêmias diante de uma anomalia contemplada no decorrer do dia, respondiam, se solicitados, sob inspiração dos códigos espiritualizados em que se educaram. Um deles, cujas funções o obrigavam a chegar à repartição primeiro que os demais, decidiu colocar sobre a mesa de trabalho de cada colega uma dessas mensagens educativas que o céu vem concedendo por acréscimo de misericórdia a todos nós. Os moços, assim homenageados, leram as mensagens, comentaram a beleza que elas encerravam, gostaram do assunto. Em verdade, os homens, todas as pessoas, anseiam no momento por algo lógico que lhes forneça confiança em uma crença nas coisas divinas, exaustos que se sentem dos dogmas e imposições religiosas forjadas pelos homens. A proporção que encontravam as belas mensagens em suas mesas, o interesse dos funcionários pelo assunto aumentava. Quiseram saber de onde provinham e como eram escritas. Obtiveram explicações, mais explicações fornecidas pelo bom conhecimento da causa, e o fenômeno mediúnico lhes foi descrito. Para nós espíritas, que somos os filhos da casa, essas mensagens podem não mais conter novidades. Já não provocam emoções em nosso coração, que se habituou a elas, como a criança que, vivendo na fartura do leite e do pão, rejeita-os frequentemente, saciadas que se sentem com a abastança do lar paterno. Mas, para aquele que só conheceu dogmas inexpressivos, que não chegaram a lhes fornecer a crença em Deus e em si próprios, para aquele que só conheceu o negativismo, que vive no materialismo, porque nada racional lhe foi exposto em matéria de fé, embora sedento por algo que edifica a sua alma, para aquele que sofre, nada mais encontra à sua volta senão a desolação da incompreensão. Uma dessas mensagens é o convite à esperança e à doçura do bem, murmúrio celeste, segredando que, para além de nós mesmos, algo sublime existe desconhecido, mas que precisa ser conhecido. O que a Ivone está colocando aqui é uma coisa muito séria, porque outro dia o Dival estava falando que vamos entrar aí num período muito negro, de jovens em depressão, sem conseguir valorizar a vida, pela falta de alimento espiritual. E nós precisamos fazer uma divulgação desse alimento. Precisamos conversar com os jovens. Não é impor, é conversar, fazê-lo raciocinar. Outro dia eu estava com um grupo de jovens e eu comecei a perguntar o que ele achava da vida. E óbvio que as perguntas foram irritando ele, Mas eu falei, mas por que você fica irritado quando a gente pergunta? Porque você não sabe que você vai amadurecer, Você está com 15 anos, daqui a 2 anos você vai estar com 17, daqui a 10 você vai estar, e fui falando. Como é que você se enxerga? Porque nós precisamos desenvolver um mecanismo de visão de futuro.
Porque nós estamos vivendo muito aqui e agora. Aqui e agora. Aqui e agora. Até muitos mesmo nós espíritas. Vamos para a casa espírita para receber o passe, para rezar, para pedir ajuda, para pedir isso, para pedir aquilo. Nesse vazio, né? Tem um livro da Joana que se chama Vidas Vazias. E é um sofrimento muito grande que nós causamos a nós mesmos quando a gente fica apenas ligado aqui ao que está ao nosso redor, a essa materialidade que vai de nada para lugar nenhum. Mas nós estamos precisando ver o belo, ouvir o belo, né? Sair dessa caixinha, fazer o culto do lar. Quem tem criança, adolescente em casa, tem que urgente fazer um evangelho no lar, mesmo que ele não queira participar. Mas no dia que participar, peça para prestar atenção se aquilo ali vai ajudar, se não vai, né? Nós precisamos oferecer, porque isto é remédio para a alma. E ela continua: pouco a pouco, nas 3 diferentes repartições, esses jovens espíritas começaram a ser respeitados pelos colegas, que neles compreenderam uma superioridade moral em comum. Cada um deles, conforme as circunstâncias do momento, propagava sutilmente o ideal que em suas almas alimentava essa mesma superioridade. Eles faziam, por assim dizer, como aquelas escravas cristãs recambiadas para Roma, as quais falavam da doutrina do Cristo às suas senhoras, enquanto lhes penteavam os cabelos e lhes alindavam o corpo, convertendo-as assim ao cristianismo. E a gente vê isso com a Joana de Cusa, né? No livro Boa Nova, que tem o caso da Joana de Cusa. E o Divaldo também tem um livro chamado Jesus e Joana, que ele fala várias passagens da Joana de Cusa com Jesus. Ela tinha uma escrava, Ana, que acompanhava Jesus. E ao chegar na casa, ela passava as informações, ela fazia divulgação de Jesus ali para a Joana de Cusa. Até que um belo dia a Joana de Cusa foi conhecer Jesus por compreender aquelas mensagens. Então nós precisamos passar essas informações para as pessoas. Nós precisamos falar de Deus, falar de Jesus, perguntar para a pessoa o que ela acha da vida dela, da onde é que ela veio, para onde ela vai depois que desencarnar, o que ela consegue aprender aqui, como é que ela está achando da família dela, como ela gostaria de ter uma família, como é que ela gostaria que fosse a sua próxima reencarnação. Nós precisamos plantar essas questões para nós e as pessoas começarem a raciocinar. Olha, tem algo a mais aqui. Eu não vim para cá só para viver essa vidinha, ué. E aí ela continua. As conversações se modificaram em presença dos nossos 3 jovens espíritas. A linguagem antiga foi substituída por outra mais razoável. Dir-se-ia que os colegas agora se envergonhavam de se apresentar tão inferiores em presença daqueles que representavam uma ideia nova, um novo ideal reeducativo para a humanidade. Os homens têm sede de consolo e verdade, e um idealista, como o espírita deve ser, muito poderá auxiliar o próximo a progredir moralmente, se, por sua vez, se amparar na paciência, no devotamento e na compreensão que a doutrina espírita lhe fornece. Então, que nós tenhamos essa vontade, né, de se melhorar a ponto de sermos vistos pela melhora que fazemos em nós. E assim influenciarmos todos para o bem, para o progresso. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.